Oi, eu sou Lilian Marasato e o vídeo de hoje é sobre o chamado, missões, mas as circunstâncias tentam me parar. Uau! Como assim? Vamos lá. Se você gosta de ouvir história, então vem comigo. Bora? Bom, é o seguinte, a minha trajetória sobre missões aconteceram algumas situações que fizeram com que eu fizesse parar, né? E muitas vezes eu pensei sim em desistir, né, em não continuar nas missões, mas Deus ele é maravilhoso, que sempre nos dá força e nos dá ânimo para que a gente possa continuar na nossa caminhada com ele em relação ao propósito dele pra gente, né? E eu lembro que eu estava fazendo. A primeira situação que aconteceu foi: eu estava fazendo uma viagem missionária e eu usava lente de contato, né? Só que o médico falou que era para eu ficar uma semana, né? Uma semana sem a lente de contato para poder fazer aquele exame pra gente fazer a receita de óculos. Porque eu tive que usar óculos também, não ficar só na lente de contato. Então, para mim seria importante ter um óculos também, porque eu viajava muito, eu pegava muita estrada, né? Madrugadas, sempre viajando. Então, imagina, a gente não pode ficar, vamos dizer assim, todo o período, assim, 12 horas, 24 horas com lente de contato, e eu ficava. E não é bom isso. E tem que usar óculos também para poder descansar o olho, porque a lente de contato, ela dá uma pressionada no olho e faz com que ele não esteja livre para ter a movimentação, né? E isso dá outras problemas, né? Outras situações ali muito delicadas. E como eu tenho problema de visão, né? Da visão, então eu tive que tomar mais cuidado ainda. E aí eu fiz o exame, mas eu tive que ficar essa semana. Aí eu fiquei uma semana sem a lente de contato. Eu só via vultos e tal, mas dava pra ver as cores, tudo. Beleza. E aí eu lembro que eu tava viajando pra Goiânia, né, Missões. E eu acordei nesse dia. E quando eu acordei, eu comecei a ver, tipo, sangue, sabe? Entrando no meu olho. Achei muito estranho. Falei, nossa, tem alguma coisa no meu olho, tô vendo sangue, sangue. E o pessoal, né, que tava comigo, falava assim, não, mas não tô vendo nada. Tem nada aqui não, tá doida. Falei, não, tem sim, eu tô vendo. E eles teimando comigo que não tinha nada. Eu falei, tem sim, que quem tá vendo sou eu. E aí consegui marcar um médico lá mesmo, que o pessoal da igreja, né, que tava hospedando a gente, eles que viram, né, o pessoal da igreja de lá. E eles me marcaram pra mim, me levaram até. E aí eu fui. Aí o doutor pegou e falou, né? Falou assim que eu tinha que fazer cirurgia urgente de catarata, porque o que eu tava vendo era uma pele da catarata que caiu. Por isso que eu tava vendo sangue, que na verdade é uma pele e não sangue. E aí ele falou assim que eu tive que fazer cirurgia urgente, porque senão ia descolar minha retina. Porque a minha visão, ela é assim, ela é tão delicada que se der algum outro problema, pode afetar, né, a retina, né, o olho. E então eu tive que tirar, né, essa catarata, resolver essa situação, porque senão ia afetar a minha retina. Aí beleza, né? Aí me pediram de fazer, né, a cirurgia, fui embora para casa. E aí eu vim embora e tal. E eu fui, procurei a Unicamp, né, o hospital. E eles negaram, eles falaram que lá não tinha aparelho. Isso porque é cirurgia de catarata, hein? Uma cirurgia simples. Não tem aparelho para catarata, é muito estranho. E aí eu peguei, tive que procurar um particular. Fui atrás de particular, tava muito caro. Eu sei que tava 20 mil reais na época para fazer uma cirurgia. E lá em Goiânia, quando eu fiz o médico lá, até Deus abençoou numa oferta com os irmãos da igreja, né, que eles abençoaram, era o valor exato da cirurgia, que foi 3 mil. Então, você vê, de 20 mil, nossa, a diferença é muito grande, né? Isso porque ia só
operar ali na catarata, ia tirar, colocar uma lente ali nova para poder melhorar a visão. E aí eu tive que, né, vir aqui e tal. Aí eu falei, ah não, quando eu fui na Unicamp para poder ver, a retina já tinha descolado. Eu tive que fazer urgente, porque assim, a retina quando ela descola, ela demora para abrir o descolamento, né, para o descolamento total vir, né? Então, a minha, no meu caso, ela era rápido. Por exemplo, de uma pessoa normal, descolamento de retina, para romper, demora uns 3 meses, até mais. O meu demora dias, né? E aí eu fui procurando médicos daqui na minha cidade, não confiei em nenhum, não senti firmeza. Aí voltei para Goiânia. Voltei lá, procurei um médico, o médico não tava, gente. Chegou lá, tava viajando. Falei, meu Deus, tudo negativo comigo. Só tá dando coisa ruim comigo. E aí eu peguei e eu lembrei que esse doutor tava viajando, porque ele, assim, ele foi fazer palestras, né? Porque os médicos geralmente sempre fazem palestras. Então ele foi viajar e ia demorar 15 dias para voltar. E eu precisava para ontem. E aí eu lembrei que esse doutor tinha falado de um retinólogo. Aí eu procurei o retinólogo lá mesmo, achei. Aí ele viu, ele falou, realmente o caso é sério, vai ter que operar. E a cirurgia, tipo, ele tinha feito por 10 mil. Falei, meu Deus, bom, tá metade de 20, né? Mas 10 mil eu não tenho esse dinheiro. É muito dinheiro. E agora? E meu pai foi comigo, né? E o meu pai também não tem condições também, assim, de 10 mil. A gente é uma família de classe média baixa. Mas graças a Deus que na minha família nunca faltou nada. Nunca faltou um alimento, Deus sempre proveu. Isso eu agradeço muito a Deus, sou muito grata. E aí meu pai deu um cheque pela fé, que ele também não tinha dinheiro nenhum. E de 10 mil a cirurgia ficou para 8 mil. Então tá, fez um cheque, vários cheques lá, de várias vezes, acho que foi de 8 mil. Acho que sei lá quanto cheque deu, viu? Deu muito cheque. Vamos usar a fé. Não sei como ia acontecer não, mas aí ele usou a fé. Aí, beleza, fiz a cirurgia, em 3 dias meu pai foi embora, fiquei lá. Aí fiquei hospedada num casal de cristãos, de pastores da igreja, né, que tinha conhecido. E aí, eu peguei o dinheiro que tinha da oferta, que foi de 3 mil. Eu dei uma entrada, né, lá, tudo, e paguei a passagem do meu pai pra gente ir e voltar, né. Aí deu certinho, demos a entrada pelo menos. E beleza, né? O valor já diminuiu, né? Aí eu acho que de 8 ficou, não lembro agora, mas ficou bem menos. Fiz a cirurgia, foi tudo bem, foi ótima a cirurgia, voltei embora pra casa. Quando eu cheguei pra casa, tranquilo, aí eu fui pra igreja onde eu congregava. E aí eu falei com o pastor, expliquei a minha situação, falei, pastor, a gente não tem dinheiro, não temos condições, e eu preciso pagar essa cirurgia, porque a primeira parcela já dá pra cair, e a gente não tem dinheiro, a gente usou a fé. E aí o pastor pegou e falou assim, pega todos os seus exames, tudo, até, como fala, o contrato, né, do plano, que foi particular, né, da cirurgia e tal, leva pra igreja. A gente vai levantar, assim, um recurso. Aí, foi no domingo, aí eu fui nesse domingo, levei todas as documentações. Gente, esse dia foi um sobrenatural. Sobrenatural. Eu até hoje fico de boca aberta do poder de Deus, né? Da manifestação de Deus mesmo. Porque se a gente dá um passo de fé, as coisas acontecem. A gente fica preocupado, fica. Mas se a gente confia no Senhor, Ele opera, Ele manifesta. Deus é real. Aí o pastor fez a pregação em cima do apelo, né, sobre missões. E foi, gente, esse culto foi a presença de Deus, assim, muito grande. Deus, ele é maravilhoso, né? E até eu fui, assim, sabe, surpreendida mesmo, assim, pela presença de Deus, né? E nesse dia, o pastor pegou lá um local e falou para as pessoas, né, ofertarem. Teve pessoas que não tinham dinheiro ali, mas ofertaram na maquininha, né? Porque na época tinha nessa coisa de maquininha, né? Não de Pix, né? Pix não existia, né?
Aí teve também depósito bancário também que eles fizeram. Nossa, foi sobrenatural. E eu lembro que naquela época, que quando eu tinha falado com o pastor, antes de fazer a viagem, de acontecer isso, eu tinha pedido pro pastor me ajudar em oferta do aparelho auditivo. Porque eu tava precisando de um aparelho auditivo. E assim, eu tinha recebido, né, de doação, mas o aparelho de doação, ela é inferior, né? Para mim, ela não tava resolvendo, porque o aparelho foi muito ruim, assim, é horrível. E aí o pastor não deu tempo, né, dele fazer o apelo, porque eu acabei viajando. Quando eu cheguei, beleza, eu nem entrei nesse assunto mais sobre o aparelho, porque a prioridade era a cirurgia do olho. Embora as duas coisas é a prioridade, né? Porque eu tava sem aparelho, eu precisava de um aparelho auditivo para ajudar a ouvir melhor. E nesse dia, né, gente, a oferta foi o dobro do que eu tava precisando, sabe? Por exemplo, eu tava precisando, de uns, acho que 6 mil, mais ou menos. Eu sei que a oferta foi 8 mil, sabe? Assim, deu para comprar, quer dizer, pagar a cirurgia toda. Só que eu não peguei o dinheiro de uma vez, eu fui pegando de pouquinho, porque as pessoas, ela depositava também por mês, né? Para poder bater, né, a diferença. E o outro valor deu para comprar um aparelho auditivo. E um aparelho muito bom, assim. Eu fiquei muito, muito impactada, assim, pelo cuidado de Deus, né? Assim, a gente não tem que confiar no homem, não, porque se a gente confia no homem, a gente quebra a cara. A gente se decepciona, a gente se frustra. A gente não pode se apegar a um homem, mas a gente tem que se apegar realmente a Deus. E eu fiquei muito surpresa, assim, né, pelo poder e a manifestação de Deus, né? E assim, foi maravilhoso o cuidado de Deus na minha vida, embora eu perdi a visão, né? Mas, mesmo assim, eu agradeço, sabe? Eu sou grata, assim. Eu perdi a visão, tudo, mas não é por isso que eu vou me frustrar, não é isso que eu vou né, tipo, culpar Deus. Ah, tá vendo o que você fez, Deus? Pô, me esforcei tanto para poder fazer a cirurgia, me esforcei tanto para pedir oferta e ainda acontece isso comigo, né? Mas eu não gosto de fazer isso. Eu prefiro ser grata a Ele, porque mesmo assim Ele cuida de mim. Embora eu tenha perdido tudo, mas eu creio no poder dele e no cuidado de Deus para minha vida.